Você vai ser desrespeitado na França, mais especificamente em Paris. Se você é brasileiro, já passou por isso, você sabe do que eu estou falando, e se você não sabe, eu vou te contar. O povo parisiense, de maneira geral, é bem mal educado. A gente tem passado algumas experiências muito chatas aqui em Paris. De maneira geral, tem muita coisa bacana acontecendo. A gente encontrou brasileiros muito interessantes, muito pessoal muito legal, outros pesquisadores, pesquisadoras, mas a parte burocrática, a burocracia francesa é de enlouquecer. Mas eu não estou aqui só para falar de burocracia, estou falando para falar de uma falta de educação, uma falta de respeito que é encontrada constantemente no trato, principalmente com os parisienses. Nesse vídeo eu vou contar sobre as experiências com uma médica. Tudo aqui é muito burocrático, mas, enfim, eu tinha que encontrar uma médica para poder tirar a minha Carte Vitale, que é um documento com uma segurança social de saúde. Você tem que ter o cartão, e para isso você precisa ir no médico. E esse médico vai preencher os seus dados, quase se tornando o seu médico de família. Não saberia explicar muito bem, mas, pois bem, recebi carta, SMS, me explicando como eu tinha que fazer. Fiz isso. Marquei uma consulta, fui na médica e na hora dela preencher o papel, ela disse que ela não ia preencher. Porque ela não me conhecia ainda, que eu tinha que voltar lá outras vezes. Só que nesse dia especificamente eu já estava irritado com a burocracia e tive uma reação no primeiro minuto. Assim que ela disse que ela não ia fazer, eu comecei a reclamar da burocracia francesa, que eu achava um absurdo aquilo e aquilo não estava certo. Conclusão: como eu me alterei rapidamente, ela pegou meu papel, preencheu e fez o que tinha que fazer. E eu comentei isso com as outras pessoas e é um consenso que se você não perde a paciência, se você não se exalta e se você não devolve o distrato que está vindo de lá, você não é bem atendido. Você só é bem atendido quando você também é mal educado junto com eles. Aí eles viram um doce. Só que o problema não foi nem isso, porque naquele dia eu saí de lá com o meu papel preenchido para poder enviar para a Surrance Maladi para tirar minha carta Vitale. Então eu saí satisfeito, chateado por ter sido obrigado a me alterar, mas saí satisfeito. Hoje, 30 de abril de 2025, eu voltei ao médico, porque eu estou me candidatando a uma vaga de trabalho pela Prefeitura de Paris como suporte de trânsito, né? Faixas de trânsito que não tem sinal de trânsito e tem grande movimento ou um movimento considerável de estudantes, principalmente crianças, eles têm um profissional que fica como um guarda de trânsito, ajudando, interrompendo o trânsito para os estudantes atravessarem. É um cargo que é cíclico, então eles abrem e fecham esse recrutamento constantemente, porque as pessoas trabalham nisso por um tempo e depois vão fazer outra coisa. Tem gente que utiliza esse tipo de serviço como complemento de renda. Pois bem, no dia 24 passado, eu fui no rendezvous para ser apresentado a essa oportunidade de trabalho. Então, os recrutadores explicaram tudo como é que funcionava e enfatizaram que no atestado médico tinha que estar escrito que eu estava apto fisicamente para trabalhar em via pública e em contato com as crianças. Isso em francês, obviamente. E depois eu recebi um telefonema da equipe de recrutamento enfatizando, listando novamente os documentos comigo. Minha esposa estava aqui comigo, anotou essa frase de novo, que a mulher fez questão de enfatizar no seu atestado médico, tem que estar escrito dessa forma. E falou cada uma das palavras, a Aline escreveu, ela escreve francês infinitamente melhor do que eu, e eu fui para a médica de novo. Marquei com a mesma médica que eu já tinha ido. Já tinha começado uma relação com essa médica, fui lá de novo. Primeiro, ela começou a agir como se ela fosse da equipe que estivesse me recrutando, porque ela fazia algumas perguntas completamente fora do propósito, questionou o meu francês, com toda a razão, porque eu ainda falo muito mal,
mas eu estou melhorando a cada dia, estou estudando. Mas ela não é da equipe de recrutamento. O trabalho dela era me fazer um atestado médico provando que eu estou fisicamente apto ao meu trabalho, ao trabalho que eu estou me postulando. Já comecei a ficar um pouco irritado porque ela é com uma fala assim muito afiada. Dessa vez, ao invés de me alterar, eu baixei a bola e comecei a falar pausadamente, até porque para mim fica mais fácil encontrar as palavras e me expressar melhor em francês se eu estou mais calmo, né? Então eu comecei a falar com ela, inclusive em um dado momento eu falei, bom, se o meu francês está bom ou não, eu acho que a equipe lá de recrutamento vai decidir isso. Eu acho que deixei nas entrelinhas que não era ela que ia decidir aquilo. Mas, pois bem, ficamos simpáticos os dois, fomos para a sala de exame, ela fez o exame físico lá e disse que estava tudo bem. Voltamos para a mesa dela para ela fazer o atestado. Aí eu enfatizei, olha, tem que estar com essa frase aqui. Ela olhou e falou, muito estranho isso. Eu não posso dizer se você está apto a trabalhar com as crianças. Eu posso dizer que você está apto fisicamente a trabalhar e via pulsas. Mas eu falei, eu sei, desculpa, mas isso aqui é uma exigência do recrutamento. Eu falei isso justamente para que ela entendesse que se ela não me desse o atestado com essa frase, isso poderia acarretar que eu não fosse selecionado, antes mesmo de eu me provar apto ou não. Se o meu francês se provasse uma bosta ou não. Ela estava decidindo que aquela frase não ia entrar. E eu comecei a discordar dela. Falei, sinto muito, mas eu preciso que o atestado tenha essa frase. Eles enfatizaram isso muito bem. E ela continuava insistindo que ela não ia escrever. Que ela ia escrever até a parte da via pública. Ou, no máximo, que eu estava apto a trabalhar com o público. Falou, e ela, sabendo que muitas das coisas eu não compreendo, porque é isso, quando o francês resolve falar rápido, ele te entuxa um monte de coisa, porque ele sabe, muitas vezes, que você não está compreendendo tudo. E ela sabia disso, porque eu já precisei perguntar inúmeras coisas para ela repetidas vezes, porque eu não entendia da primeira vez que ela falava. E ela simplesmente lascou um monte de informação, enfatizando que ela não ia fazer, e mandou um d'accord. E eu disse, não, eu não estou de acordo. Ela simplesmente levantou, pegou a minha carta vital que estava na mesa, levantou e falou, então, vamos lá. Já tinha feito mais um movimento no computador, e eu estou achando que ela, insatisfeita, apesar de tudo, ia me dar o meu atestado médico, escrito da forma como ela tinha decidido que era o certo, e eu saí. Quando eu saí da sala, ela chama outra pessoa para entrar, e aí que eu percebi, ela estava me expulsando do consultório dela, e eu falei, e o meu atestado? Ela, não, eu não vou te dar teu atestado. Eu falei, mas eu preciso do atestado. E ela simplesmente bateu a porta na minha cara. Ela simplesmente bateu a porta na minha cara e entrou com outro paciente na sala dela. E eu fiquei do lado de fora sem entender por que ela não ia me dar o meu atestado médico. Fiquei pé da vida. E aí que piora tudo. Porque quando você não tem domínio na língua, a pior coisa que tem é você ficar puto. Porque você não consegue falar. E aí eu tive que fazer um esforço brutal para me concentrar, para falar para a recepcionista que eu estava muito irritado. Que ela já tinha me desrespeitado da outra vez, que ela tinha sido super mal educada comigo, me recebendo super mal, e que eu ia fazer uma reclamação pelos meios oficiais. Eu vou fazer uma reclamação formal contra essa médica, porque ela está sendo desrespeitosa comigo. Saí de lá irritado, porque eu não consegui falar tudo que eu queria falar. Pois bem, cheguei em casa, fiz uma reclamação num site que eu encontrei aqui de um ministério francês, para fazer reclamação justamente sobre a área de saúde. Eu fui extremamente desrespeitado. E esse vídeo é importante também porque eu tenho sentido vontade de falar algumas coisas, de compartilhar algumas experiências boas e ruins que têm acontecido, ou algumas reflexões sobre o mundo, até sobre o Brasil também.
e vou deixando para depois, e essa raiva que essa bendita dessa médica me fez sentir hoje, fez com que eu gravasse, me obrigasse a gravar esse vídeo para sei lá quem é que vai ver isso. Então, se você vem à França, se você vem a Paris, se prepare, tá? E no próximo vídeo eu vou contar da experiência que eu tive em 5 dias em Paris, quando eu fiz um mochilão em 2010, em que eu fui praticamente humilhado uma vez a cada dia que eu estava aqui nessa cidade. Tá bom? Valeu, até mais.